A paz. Que bom estar aqui, né? É sempre muito bom estarmos como família, como igreja, como povo de Deus reunido. Que bom que a gente tem vencido todas as batalhas que têm aparecido diante de nós. E a cada dia, a cada momento que nós nos expomos à presença do Senhor, nós podemos sofrer mudanças maravilhosas através da ação dele na nossa vida. Então, não perca essa oportunidade de ser tocado pelo Espírito de Deus, de ser mudado pelo Espírito de Deus, de ser transformado pelo Espírito de Deus. Por mais essa vez onde você se coloca diante do Rei, para que Ele fale com você. Amém? Vocês estão com disposição para ver Deus falar no coração de vocês? Vocês estão com disposição para ver Deus mudando vocês, mudando a sua vida? Fala isso para Deus agora. Fala: Deus, eu me exponho ao Senhor nessa noite. Eu me exponho ao Senhor, Senhor, para ser mudada, para ser transformada, para ser ativado, para ser desafiado a viver os teus planos sobre essa terra. Amém? É isso que a gente tem que estar falando o tempo todo com Deus. Dizendo para Ele: Senhor, faz de mim aquilo que o Senhor quer. O Senhor me enviou a essa terra para cumprir um propósito. Então usa a minha vida. Faz de mim aquilo que o Senhor deseja. Não me deixa viver essa vida aqui em vão, Senhor. Perdendo tempo, gastando meu tempo com aquilo que não procede de Ti. Amém? Amém. Eu vou convidar vocês para a gente estar lendo em Esther hoje, no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 12. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai estar lendo assim, a base vão ser 2 versículos só do livro de Esther, mas eu queria te convidar durante essa semana você meditar no livro de Esther. É um livro que nos desafia a vários comportamentos em Deus. Então, a gente vai estar lendo 2 versículos para ser a base da pregação, mas leia Esther essa semana, ouça o que Deus tem a falar com profundidade. Amém? Então a gente vai estar lendo Esther 4, de 12 a 14. Amém? Diz assim: Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém? Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Deus. Pai, nós levamos cativo agora todo pensamento diante de Ti, Senhor. Rendemos o nosso coração diante da Tua presença, Deus. E Espírito Santo, nós queremos Te pedir, ilumina os olhos do nosso entendimento. Traz revelação ao nosso coração daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, enquanto igreja Tua sobre a face da terra, Senhor, em nome de Jesus. É claro que eu não sei se todos aqui conhecem a história de Esther, mas é uma história muito linda. Esther era cativa, no governo do rei Assuero, ela estava cativa ainda, e ela foi adotada pelo tio dela. Ela era uma órfã, não tinha pai nem mãe, e ela vivia na casa do tio dela, que era Mordecai. E o rei resolveu fazer uma festa em Suzã, que era onde ele governava, a capital. E ele chamou todo mundo para aquela festa. E foi uma festa muito regada. A bebida, a comida, tanto os ricos como os mais simples puderam usufruir daquele momento onde o rei estava sendo benevolente com toda a cidade, com todo o reinado dele. E o rei, depois de muitos dias de muita alegria, ele manda chamar a esposa dele, que era Vasti, que também estava dando uma festa para as mulheres.
E ele manda que Vasti venha e passe diante das pessoas, dos convidados dele, porque Vasti era uma mulher bonita. E o rei queria que ela viesse, que ela, como esposa do rei, como rainha, que ela viesse até a festa. E Vasti se recusa a estar ali. E aquilo deixa o rei muito irado. E o rei chama os conselheiros dele e ele fala: gente, o que eu faço? Como que a rainha desobedece uma ordem do rei, que as feministas não me escutem? Mas um conselheiro do rei vira e fala assim: olha, põe a rainha de lado, porque ela vai servir, ela vai ser um mau exemplo. Agora ninguém mais vai obedecer ninguém, as mulheres não vão mais obedecer seus maridos. Então o rei pega e coloca Vasti de lado. Mas há um momento em que o rei começa a sentir falta de ter uma rainha. E ele pede então que se busquem as mulheres jovens do reino, jovens virgens, para que ele pudesse estar com aquelas mulheres. E dentre essas mulheres vai Esther. Mordecai, com certeza por uma direção divina, ele orienta que Esther se candidate a estar diante do rei. E essas meninas vão para o palácio, então tem eunucos para cuidarem delas, para que elas aguardem que o rei chame. E quando o rei chamava uma dessas mulheres, elas podiam chegar diante do rei e pedir o que elas queriam, que o rei concederia. E chega o momento de Esther. E antes que elas fossem até o rei, elas eram preparadas, perfumadas, com perfumes, com óleos, para estarem diante do rei. E quando chega o momento de Esther ir até o rei, Esther não pede nada. Esther simplesmente se apresenta diante do rei. E o rei se encanta por Esther. Ele se apaixona por Esther. E ele declara então que Esther é rainha que vai substituir Vasti. Ele dá para Esther um lugar de honra naquele reinado. Só que o rei tinha vários conselheiros e entre eles ele tinha um homem que era muito mau. E esse homem consegue, mas ele era mau, mas isso não aparecia para o rei. E esse homem, ele se coloca diante do rei. E o tio de Esther, o rei vai dar honras para esse homem. Só que o tio de Esther, ele não aceita se prostrar diante desse homem. Mordecai não aceita se dobrar, se curvar diante desse homem. E esse homem fica muito irado, então ele vai até o rei e ele descobre que Mordecai é judeu. E ele fala: não, eu não estou com raiva só de Mordecai. Eu vou matar todo o povo judeu. Não é só Mordecai que eu quero destruir essa raça. Eu quero acabar com essa raça de judeus. E ele vai até o rei não sabe dessa história. Ele fala que há alguém que é insubordinado, mas o rei dá autoridade para Mordecai decretar o fim dos judeus. Para esse homem decretar o fim dos judeus. E ele vai então, faz um edito, dá toda a liberdade, dá o anel real para ele. E esse homem declara o fim dos judeus. Declara que os judeus vão morrer. Num determinado dia vai acontecer a morte dos judeus. E quando Mordecai fica sabendo disso, ele fica sabendo que Amã decretou a morte dos judeus. Ele se rasga de roupas de cinzas. Ele começa a chorar, a se debater. E ele vai até Esther e manda avisar para Esther: olha, Amã decretou a morte dos judeus. Esther vira para Mordecai e manda dizer para Mordecai: desculpa, Mordecai, mas eu não posso fazer nada, porque o rei, ninguém pode entrar na presença do rei. Só pode entrar na presença do rei se o rei levantar um cetro. Essa pessoa pode chegar, se ela entrar sem que o rei levante o cetro, ela morre. Então eu corro o risco de morrer. E Mordecai fala assim: querida, você vai morrer de qualquer jeito. Seja tentando entrar na presença do rei, seja ficando da forma como você está, porque você é judia e o decreto é contra os judeus. Você não vai conseguir ficar oculta dentro do palácio. Esther vai até a presença do rei. E como o rei amava Esther, o rei levanta o cetro. E ele fala: o que você deseja, minha rainha? E Esther
pede uma audiência com o rei. E depois dessa audiência, Esther pede uma outra audiência. E aí nessa audiência ela revela para o rei o intento de Amã contra o povo judeu. Ela revela para o rei que ela é judia. E o rei se ira profundamente com Amã. E Amã é enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. E logo depois, o rei não pode voltar atrás do decreto dele. Mas ele libera um novo decreto, onde os judeus poderiam se defender daquele ataque. Amém. Queridos, eu queria traçar um paralelo da vida de Esther no palácio com a vida, com a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Amém? Então, eu queria que vocês estivessem muito atentos. Esther, ela foi obediente. Sabe, muitas vezes a gente pode não entender algo que está acontecendo na nossa vida. Mas se a nossa vida pertence a Deus, os nossos planos estão guardados em Deus. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro está guardado em Deus. Amém? Olha, Noé provavelmente não entendeu quando Deus mandou que ele construísse a arca. A arca nunca havia chovido sobre a terra. Quando Deus chega para Noé e fala, constrói uma arca. Ninguém nem sabia o que era chuva naquela época. Mas Noé obedeceu a Deus. E por causa disso, Noé salvou toda a família dele. Toda uma criação de Deus para que houvesse continuidade sobre a terra. Então, Esther, ela é obediente a Deus, mesmo sem entender a ordem de Deus. Deus, através de Mordecai, estava dando uma direção para Esther. Tem coisas que a gente vai ver e a gente não vai entender agora. A gente só vai entender quando passar. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai falar, era aqui que Deus queria me trazer. Então quer dizer que quando Deus me mandou fazer aquilo lá atrás, era para me trazer até aqui. Era para fazer isso aqui. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9... que Jesus, ele foi obediente. Efésios 2, 8, 9. A Bíblia vai dizer que Jesus foi obediente. Não, desculpa. Filipenses, gente, desculpa. Filipenses 2, 8, 9. Filipenses 2, 8, 9 vai dizer assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O que estava proposto para Jesus era algo muito difícil, mas Jesus escolheu confiar em Deus. Jesus escolheu descansar na certeza de um Deus que promete e cumpre, na certeza de um Deus que não mente, na certeza de um Deus que cumpre aquilo que Ele falou. E Esther, ela podia não estar entendendo, mas Mordecai deu uma direção para a vida dela e ela falou, eis-me aqui. Esther vai e cumpre aquilo que Mordecai estabeleceu para ela. E Deus estava no controle daquela situação. Deus estava sabendo o que estava por vir, o que ia acontecer lá na frente. E planta Esther dentro do palácio do rei Assuero. A igreja que devemos ser é uma igreja obediente. É uma igreja que ouve a voz de Deus e decide obedecer. Sabe, essa semana eu estava ouvindo um testemunho de um amigo nosso. E ele perdeu a esposa dele com 47 anos. Foi um momento muito difícil para todos nós, porque era uma mulher muito de Deus. Pensa numa mulher muito de Deus, uma família muito de Deus. Que Deus resgatou das trevas, trouxe para o reino da sua luz e estabeleceu uma família maravilhosa, que era testemunho, que restaurava famílias também.
E Deus levou a esposa do Rainer, a Marcela. E nós ficamos não entendendo o que tinha acontecido. E eu estava ouvindo o testemunho do Rainer essa semana. E ele falou que quando a Marcela, ela ficou grávida, as últimas 36 horas da vida dela, ele e os filhos entraram num jejum de 36 horas. E durante 36 horas, eles ficaram orando, sem dormir, oravam em línguas o tempo todo, crendo no milagre que Deus ia fazer na vida da Marcela. Quando ele recebeu a notícia da morte da Marcela, diz ele que ele teve um ímpeto de se desesperar. E diz ele que ele ouviu, na mesma hora, ele esteve com Deus. Ele falou, Deus se apresentou diante de mim. E ele disse, Rainer, você tem 2 caminhos. Escolher o caminho do desespero, do buraco, da falta de razão na sua vida, olhar para mim e escolher o caminho da gratidão. Se você escolher o caminho da gratidão, eu vou te dar uma paz que o mundo não conhece. E diz ele que ele e os filhos, ele falou isso para os filhos, são dois jovens, a menina tem 22 anos, o Bernardo deve ter 25, e os 2 olharam para o pai e falaram, pai, a gente escolhe com você o caminho da gratidão. E ele falou que as pessoas têm sido consoladas quando chegam até ele. Ao invés de consolarem a ele e aos filhos, eles têm consolado pessoas. O Rainer foi obediente ao comando que Deus deu para ele. Ele escolheu obedecer à voz de Deus e viver debaixo da gratidão e do cuidado de Deus. Então, Esther, ela podia não estar entendendo o que estava acontecendo, mas ela escolheu obedecer. E ela foi para dentro do palácio. A igreja que nós devemos ser é uma igreja que se apresenta diante do rei sem pedir nada, apenas querendo a presença. Se apresenta ornada, perfumada, ungida em óleo precioso, um coração disposto a servir. Aqui Esther 2:12 vai dizer assim, que quando chegava o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo, e 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que se desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Mas aí vai dizer que Esther, filha, no 15, vai dizer assim, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu. Esther foi até o rei com o coração disposto, com o coração livre, com o coração pronto para servir, reconhecendo que ela está diante do rei. Esse é um desafio para a igreja. A igreja precisa ir para Deus, disposta a servir, ungida no óleo do Espírito Santo, cheia e exalando o bom perfume de Jesus, cheia da presença de Jesus. Quantos de nós, eu não sei assim, né? A gente sempre foi uma família de viajar muito, muito. Minha casa inteira, né? Meus irmãos, minhas irmãs, porque a gente morava fora. Então, sempre quando a gente saía para viajar, orava para viajar, né? A gente tem muita mania de orar pedindo as coisas para Deus. Mas quanto tempo a gente gasta na nossa vida agradecendo a Deus tudo que Ele nos tem dado? Qual é o tempo que nós temos gastado na nossa vida, dando a Deus a honra, a glória, por tudo aquilo que nós temos vivido, por tudo aquilo que nós temos recebido, sem nenhum interesse, simplesmente porque nós estamos na presença do Rei.
a nossa primeira oração da manhã deve ser de gratidão. Nós abrimos os olhos, mais um dia se coloca diante de nós, que o rei preparou para nós. Era assim que Esther se comportou. É assim que a igreja deve se portar. A igreja deve ser uma igreja grata. Deve ser uma igreja que entrega para Deus a glória, a honra, o louvor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Esther se apresentou dessa forma diante do rei. E sabe como é que Esther sai da presença do rei? Esther sai da presença do rei honrada. Esther sai da presença do rei rainha, com a coroa real. O rei a palavra diz que o rei amou Esther. No 17 diz assim: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. A nossa postura na presença do rei libera da parte do rei graça, bondade, favor. Vamos entrar na presença do rei com o coração disponível, com o desejo de servir, com o desejo de cumprir a vontade do rei e não a nossa vontade. E com certeza nós vamos sair da presença do rei, irmos para qualquer lugar, plenos da presença dele, com a autoridade de príncipes e princesas, com a autoridade conferida pelo Rei dos Reis. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. Não é a igreja do me dá, me dá, me dá. Senhor, eu te entrego, faz o que o Senhor quiser fazer, a minha vida é tua, faz o que o Senhor quiser fazer, tudo que eu tenho vem do Senhor, usa a minha vida, eu quero revelar a tua presença às pessoas. A igreja que nós devemos ser, e é engraçado porque Esther foi à presença do rei, cheia da unção. Eu estou tomando licença para dizer isso, porque Esther foi ungida com óleos, né? E o Senhor Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos, para pôr os oprimidos em liberdade. Essa unção está disponível para nós. E é engraçado que pessoas tratavam dessas meninas para se apresentarem ao rei. Esse é o lugar aqui onde nós somos tratados, cuidados, um perfumando a vida do outro, um liberando unção sobre a vida do outro, um liberando cuidado sobre a vida do outro, para que cada dia a gente se apresente mais e mais cheios na presença do rei. Meu irmão, minha irmã, não abra mão dessa comunhão, não abra mão dessa presença. Aqui nós somos tratados, é um afiando o outro, é um tratando o outro. É muito fácil ser igreja lá dentro de casa, você não se expõe diante de ninguém. Aqui dentro não, aqui dentro nós somos expostos, aqui dentro nós os conhecemos, aqui dentro nós podemos ser tocados, podemos ser lapidados um pelo outro, através do Espírito Santo que habita em nós. Não abra mão dessa comunhão. A igreja que devemos ser, ela age em favor do próximo. Esther, num momento assim, ela pensou só nela, né? Quando Mordecai manda falar, ela fala assim: eu não posso fazer nada, porque se eu... Está lá em 4,16, ela diz assim, 4,16, Esther diz assim, quando Mordecai diz para ela, né, olha, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí, para que você fosse rainha nesse momento tão difícil para o povo dele. E aí Esther vira e fala assim, então vai,
ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Queridos, a igreja que Deus quer que nós sejamos é aquela igreja que a vida dela não tem valor, não tem valor não no sentido de que ela não é valorosa, mas ela sai de si mesmo e olha para o outro, e olha para fora, e anseia pelo outro e se dá pelo outro. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos 20, 23, 24, que ele sabia que cadeias esperavam ele, que prisões esperavam eles, mas ele não se importava com isso. O que ele se importava era ver o evangelho sendo revelado na vida de cada uma das pessoas que ele pudesse tocar. Esther abre mão da vida dela. Ela falou, quer saber? Não importa, se eu morrer, eu vou morrer por amor aos meus irmãos. E o Senhor Jesus quer que cada um de nós morramos para nós mesmos e ressuscitemos para Ele, para viver a vida que Ele tem para nós. Ele quer isso. Às vezes a gente está pegado nas nossas coisinhas. Olha, é muito bom ter coisas, né? Possuir uma casa boa, ter um bom carro, mas nós precisamos saber que nada disso nos pertence. Tudo que nós temos vem de Deus e deve voltar para Ele. Nós precisamos abrir mão do nosso conforto, da nossa tranquilidade, da nossa zoninha gostosa ali, e passar a olhar para o outro. Qual é a necessidade do outro? Às vezes o outro está se perdendo, às vezes o outro está passando necessidade em casa, às vezes a família dele está acabada, e a gente não consegue sair da nossa vida. O conforto do palácio está bom demais. As mordomias do palácio são maravilhosas. E é mesmo. Mas nós não podemos nos deixar seduzir por isso. Se morrermos, morreremos para Deus. Se perdermos a nossa vida, perderemos para Deus. Essa é a igreja que Deus quer que nós sejamos. A igreja que vai atrás do aflito. A igreja que vai atrás do perdido, a igreja que vai atrás do desamparado, a igreja que busca aquele que não tem mais saída. Esse é o desejo de Deus para nós. E Esther percebe isso. Ela percebe que a vida dela não tem sentido se ela não abrir mão da vida dela. Ela percebe que ela precisa viver a vida que Deus quer para ela, e ela se sente desafiada a buscar o que Deus tem para ela. A igreja que nós devemos ser é a igreja que usa armas poderosas em Deus para destruir o inimigo. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes quando a gente olha, a gente fala a palavra inimigo na igreja, a pessoa tem mania de lembrar daquela pessoa que ela teve uma rusguinha com ela, sabe? Daquela cunhada chata, daquele irmão que ela não tolera, daquele vizinho que, meu Deus do céu. Queridos, não. Os nossos inimigos não são os nossos irmãos ou os nossos semelhantes. O nosso inimigo é o inferno, é o diabo. É ele que nos odeia. Os nossos semelhantes são apenas usados por ele, mas a nossa guerra é contra o inferno. Na verdade, quem estava querendo destruir o povo judeu não era Amã, era o inferno que queria destruir o povo que Deus tinha separado como povo dele. Então, não, o teu vizinho não é o teu inimigo. O teu irmão que pega no seu pé não é o teu inimigo. Teu pai, tua mãe não é teu inimigo. Teu inimigo é o diabo. Mas ele está debaixo dos nossos pés. Nós só precisamos aprender em Deus a olhar para os nossos irmãos e ver Jesus em cada um deles.
E quando alguém quiser te ferir, lembra que quem está te ferindo é o inferno. E é muito fácil ser ferido por quem está perto de você. O diabo não vai chegar e vai chamar uma pessoa que você nunca viu na vida. Você nunca conviveu um segundo da sua vida com ele para falar uma palavra ruim para você. Claro que não. Não vai fazer a menor diferença. Uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. Agora, aquele que convive com você todos os dias, aquele que você chama de meu bem, aquele que você chama de meu filho, aquela que você chama de minha filha, aquele que você chama de meu amigo, provavelmente as feridas que vão ser feitas em você, se você permitir, é claro, vai vir das pessoas que você mais ama, vai vir das pessoas mais próximas de você. Mas eu quero te dizer, blinde o seu coração em Deus, guarde o seu coração em Jesus. Ninguém foi mais ferido, abandonado, traído, criticado do que Jesus, e manteve o coração dele guardado em Deus. A Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para vencer sofismas. Em Efésios 6:12 vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. E sobre essas forças, nós somos vitoriosos. O Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós temos autoridade em nome do Senhor Jesus para derrotar tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida. Há uma autoridade conquistada. Esther recebeu a autoridade do rei para se levantar contra as forças que queriam destruir o povo de Deus. E é interessante, se vocês forem ler o texto, vai dizer que aqueles que queriam matar os judeus, depois passaram a ter medo dos judeus, porque o rei não pôde voltar o decreto atrás, mas o rei deu autoridade para os judeus, para que eles tivessem armas, para impedir que eles fossem destruídos. Ora, não é isso que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário a autoridade sobre todo o principado e toda a potestade, e nos deu autoridade sobre eles. É tempo da igreja se levantar com essa autoridade. É tempo da igreja ser tratada no seu interior e viver debaixo de uma visão espiritual, sabendo que a luta que ela trava é no reino espiritual e não no reino emocional. E a coisa mais linda, né, é que Esther, ela alcança o favor de todos e, acima de tudo, do rei. Se a gente for olhar para os servos de Deus que foram desafiados a confiar em Deus, todos eles foram favorecidos por Deus. José foi favorecido por Deus. Abraão foi favorecido por Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e favor diante de Deus e dos homens. Lá em Atos vai dizer, Atos 2:42 vai dizer que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. A igreja tinha o favor de Deus sobre ela. A igreja que nós devemos ser é uma igreja favorecida, é uma igreja cheia da graça e da bondade do Senhor. E porque ela tem graça e bondade do Senhor, ela entrega graça e bondade ao mundo. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós enquanto igreja. É isso que Deus quer que nós sejamos. Uma igreja obediente, uma igreja que exala o bom perfume de Cristo, uma igreja que age em favor do próximo, uma igreja que usa armas espirituais contra forças espirituais, e uma igreja que é cheia, que é plena da graça e do favor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.
Queridos, é bom que a gente tenha muito claro na nossa mente assim, né? Em momento nenhum a Bíblia disse pra gente que a nossa vida seria fácil sobre a face da terra. Mas a nossa vida, ela está escondida em Deus e garantida na pessoa bendita de Jesus Cristo. Há um desafio de Deus para nós enquanto igreja. E não é só aqui dentro. É tão fácil abraçar uma pessoa aqui, né? Beijar uma pessoa aqui dentro também. Mas eu não convivo com vocês todos os dias lá na casa de vocês. Eu não conheço vocês. Vocês não me conhecem. Mas o grande desafio de ser igreja é lá fora. É na nossa casa, é na nossa vizinhança, é no nosso trabalho, é fora do palácio, né? Mas na presença do Rei. É fora do palácio, mas na presença do Rei. Sabendo que Deus quer buscar as pessoas que estão lá fora do palácio. Deus quer resgatar as vidas que estão lá fora do palácio e as que estão aqui dentro também. Deus quer restaurar a nossa vida, o nosso chamado, a nossa escolha, a nossa disposição em servir. Amém? Vamos louvar. Vai colocando a sua vida diante do Senhor agora. Vai como Esther na presença do Rei agora, desejosa de servir, de adorar esse Rei. Levanta as tuas mãos e adora esse Rei. Declara a esse Rei o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. O quanto é maravilhoso pertencer a Ele. Recebe o amor do Rei. Recebe o favor do Rei nessa noite. A graça do Rei sobre a sua vida. Recebe. Aleluia, Senhor.